Pronto, boa tarde, boa noite, bom dia. Mais uma terça-feira inspiradora. Hoje a conversa é com Salve Quebrada, com Tiago Carvalho, Tiago Uerá. Vai contar um pouquinho da história do coletivo, em nome de todos. Chegou. O coletivo Salve Quebrada, que vem fazendo diferença, fortalecendo toda a periferia, o oeste, toda a periferia paulistana. Oi, Shell. André Carúdio! Carúdio, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo? Tô ajeitando aqui o tripézinho, tá? Tá meio ruim aqui. Bom, Ai, cara. Pronto, acho que agora vai. valeu. Seja muito bem-vindo ao quintal da nossa casa. Só que em tempos de Obrigado. quarentena. Então, a ideia da live aqui, Thiago, é a gente compartilhar trajetórias, histórias de pessoas, gente como a gente, né? Que está fazendo como pode, na linha de frente, na base, fazendo coisas por nós mesmos. Às vezes alguns recursos, algumas políticas públicas, mas atuando mais coletivamente nas comunidades e nos bairros. E aí, queria que você contasse um pouco pra gente, para quem for assistir depois, a história da semente que plantou o coletivo Salve Quebrada, como foi que você chegou nesse coletivo e como é que vocês vêm atuando hoje em dia, né? Qual é a regra, qual que é a manutenção, como é que vocês se articulam para continuar atuando? Então, boa noite, né, novamente, Carúdio. Quero agradecer o convite aí para trocar uma ideia aí com vocês, né, sobre esse movimento tão, assim, tão significativo, que tem sido tão significativo para mim, que é a participação no coletivo Salvo Quebrada, né? Meu nome é Thiago, sou jornalista por formação, trabalho com fotografia também e audiovisual, né? Audiovisual mais voltado para o campo do documentário, né? E estou no coletivo há aproximadamente acho uns 3 anos, se não me engano, né? Acho que sim, 3 anos, que foi em 2017 quando eu recebi um convite, né, de dois integrantes, um deles o fundador, né, o fundador que é o Rodrigo Benevenuto, daqui do Jaraguá também, e o Sandro Indaís, o Sandro da banda Indaís, né. E aí esse encontro aconteceu, esse convite, na verdade, não, o convite não, na verdade o encontro com eles, primeira vez que eu os conheci, foi numa manifestação dos Guarani, né, que aconteceu ali em frente mesmo à aldeia, onde fechou as duas entradas ali da, da estrada turística e a da rua Comendador, né? Você conhece bem, né, Chau? Então ficou intransitável ali, não tinha como chegar no Jaraguá, nem sair do Jaraguá por esse lado, né? E nessa manifestação eu fui apresentado a eles, né? Que já conheciam um dos meus trabalhos, que foi o primeiro filme que eu fiz na Aldeia Guarani, que foi Atrás da Pedra, né? Então eles conheciam esse trabalho e já tinham tido um primeiro contato também com a aldeia, né? Que foi justamente com a Sônia. E aí, nessa apresentação, eu conheci eles ali no calor do momento, né? Que é uma manifestação, todo mundo ali. E mais para frente, eles fizeram um convite para eu participar, né, do coletivo, para eu entrar para o coletivo e passar a trazer também, não como um representante do lado da questão indígena, mas como alguém que conhece, né, que naquele momento, pelo menos naquele momento, de todas assim conheciam mais, tinha mais vínculo, né, com a aldeia. E aí, para trazer essa pauta, né, para dentro do coletivo, né, da questão indígena, da luta dos povos indígenas pelo direito à terra, a preservação do meio ambiente, e, enfim, há muitas outras questões, muitas outras pautas, né? Então, o convite surgiu a partir desse momento mesmo, né?
de encontro, né? Mais para frente eles me convidaram para participar e eu olhei assim e falei, caramba, eu quero participar de um coletivo, né? Eu não tenho essa ideia do que é um coletivo, né? E ainda mais na minha região, né? No bairro onde eu moro há mais de 23, 24 anos, mais ou menos. Eu falei, eu quero participar sim, vamos junto, vamos junto. E aí você chegou. E nessa época o coletivo já estava atuando há um tempo. Sim, acho que aproximadamente 2014, 15 foi quando nasceu o Salve Quebrada, né? E começou com duas pessoas, o Rodrigo, né? E a Larissa, que também é da região. E mais para frente foi trazendo outras pessoas, né? Outras já não estão mais, né? E nesse primeiro ano de coletivo, o coletivo também participou, né, conseguiu ser contemplado por um edital, que foi pelo edital Vai, que foi desenvolvido um trabalho também dentro da região, né? E, e foi mais ou menos nesse período, sim. E vocês têm tanta coisa, é sarau, é Semana do Meio Ambiente, é Conexão Casa de Cultura, né? É Casarão das Artes. Nossa, como Quase é que isso. faz tanta coisa assim? Tem quantas pessoas? 100 pessoas no coletivo? Tô falando que nem o Thiago, né? Ele acha. Parece que tem 200 pessoas nesse coletivo. Pois é, Shell, a gente brinca com isso, né? Que a gente está fazendo muita coisa, principalmente agora, nesses 2 últimos anos, né? Que a gente foi contemplado por um edital também, um segundo, dentro da história do coletivo, né? E antes mesmo de ser contemplado, a gente já vinha fazendo muita coisa, né? Como você mesma disse, a gente tem uma grade fixa de atividades, né? Que é o sarau, dentro na vertente da literatura, que é o cine, hoje com o nome Cine Taipas, na vertente do cinema, na exibição de filmes, com bate-papo, né? Com os diretores, cineastas, enfim. O coletivo aí tem uma parceria com outro coletivo da região, que é o Ocupa Pinheirinho, e o Ocupa Pinheirinho é que desenvolve e faz atividade do Casarão Arte Livre, né? Então a gente tem essa parceria com eles. O coletivo Ocupa Pinheirinho tem o Sandro Indaís, que é do nosso coletivo Salve Quebrada, como membro desse coletivo também. Então por isso tem essa parceria, né? E que mais? A gente tem esses eventos, né? Esse ano a gente levantou uma pauta assim, que a gente falou, caramba, por que a gente não tinha feito isso antes? Né? Ou pelo menos nos 2 últimos anos, quando foi que a gente abraçou, trouxe a pauta indígena, que foi a questão do meio ambiente, né? E aí a gente fez, aproveitando o momento o contexto de pandemia, de lives e tudo mais, a gente falou, vamos entrar na Semana do Meio Ambiente, né? Que é uma temática de congressos e conferências que acontece todo ano, né? E acontece pela PIB, acontece por, enfim, uma infinidade de instituições e de grupos e coletivos que pautam o meio ambiente. A gente falou, vamos trabalhar com isso também, porque a gente está numa região importante remanescente de Mata Atlântica, cinturão verde importante de São Paulo, faz parte o Pico do Jaraguá, né, como cinturão verde de São Paulo. Então vamos abraçar e tem tudo a ver com a questão indígena. Nosso território é assim, tem esse privilégio, né, do pouco que a gente tem de remanescente de Mata Atlântica. E aí a gente entrou e colocou aí num ano que já estava corrido demais uma série de atividades aí sobre o meio ambiente. E aí a gente conseguiu, por ter sido no formato de lives, né? A gente conseguiu convidar e trazer tipo pessoas que são de fora de São Paulo, né? A gente conseguiu um contato, a gente conseguiu, na verdade, a participação da Mangaí Pataxó, que é uma liderança jovem do povo Pataxó na Bahia, né? A gente trouxe também, teve uma live com o Thiago também aqui, né? Do Jaraguá, da aldeia Jaraguá. Que mais? Nossa, não vou lembrar agora não, já faz um tempinho. E teria uma caçônia, mas não aconteceu por uma questão técnica, né? Problema técnico de internet, essas coisas. A gente pautou também a questão da alimentação saudável, e aí a gente trouxe
o Yuri, né, que também é da nossa região e faz um trabalho que trabalha com a questão da alimentação vegana, né? E trouxe um pouquinho desse Tem o pessoal conhecimento do para a gente. Eparre, do Não coletivo entendi, desculpa. Eparre. O coletivo Eparrea, que vocês também chamaram para falar, No Semana do Meio você Ambiente? não foi? Que foi? Nossa, eu nem sei, você acredita? Já faz tanto tempo. É, depois tem E, que assistir de novo. E é o conteúdo que vale a pena rever. Todas as conversas, os diálogos. pois é, a gente deixou tudo salvo no IGTV, né? Como a gente faz com todas as outras atividades. E foi a primeira e vai continuar a acontecer, né? A gente, no ano que vem, quer trabalhar isso de novo. Se tiver mais um prêmio aí de edital, a gente vai colocar essa atividade dentro também. Se não tiver, a gente vai fazer também do mesmo jeito, né? E foi muito massa essa atividade. E aí, um pouquinho antes disso, quando começou a pandemia, a gente foi impactado, todos os coletivos no Fomento 2018, 2018 e 20, 2019, 2020 foram prejudicados, então a gente teve que fazer algumas adaptações, né? Então a gente teve que também entrar para as lives. E aí a gente já começou com as lives trazendo a pauta do Corona nas periferias, né? Quem trouxe, quem levantou dentro do coletivo essa pauta foi a Gabi e o Joe, né? Que são daqui também. E aí foi quando eles conseguiram trazer médicos especialistas para falar sobre o coronavírus e trazer, mas numa linguagem mais acessível, né, para o povo da periferia, né? Mais ainda do que já costuma ser nas grandes mídias, né? Mas foi interessante porque muita gente que participou e assistiu da periferia, daqui da região, ficou assim impressionada com as informações, com a clareza das informações, com a objetividade, né? Então foi muito bacana, né? Então a gente conseguiu até falar com a diretora da UBS, né? Da aldeia Jaraguá. Então a gente conseguiu trabalhar favelas e aldeias, né? As duas vertentes que é o nosso trabalho, né? Nessa série de lives Corona nas periferias. Então tá bom. Nossa, muita coisa. E como Bastante. é que. Você falou bem rapidinho sobre o filme, que Atrás da Pedra. Agora saindo um pouco do coletivo, né? Porque aqui é conversa. Você fez mais filmes depois e agora vai fazer. Tem mais filmes saindo? Tem mais previsão de outras produções? Está acontecendo? Se quiser, não sei se você sente a vontade, né, para compartilhar um pouco sobre como é essa coisa assim dessa produção audiovisual em coisas que está acontecendo, essa questão toda assim, do ativismo, de misturar o ativismo com um conhecimento que você tem, gerando algo que isso tem um efeito, né? Acho que na hora que você faz, você não pensa que ele vai ficar rodando anos na internet, que vai rodar festival, que vai rodar seminários, debates e tal. E é isso que está acontecendo, né? Com Atrás de Pedra, como é ano passado, e agora também com outras produções. Sim, sim, ao atrás da pedra tem um DVDzinho aqui em cima, na prateleira. Mas sim, eu comecei no audiovisual, já era da fotografia, já trabalhava com fotografia há alguns anos atrás, né? Hoje eu tenho 10 anos na fotografia, trabalhando com fotografia em todos os sentidos, né? Comercial, no fotojornalismo, né? Por imprensa, né? Mas no lado da imprensa, do fotojornalismo, foi muito pouco assim que eu caminhei. Mas aí no audiovisual eu entrei quando fui fazer o documentário Atrás da Pedra, né? Fiz a proposta para a aldeia, foi minha primeira vez que eu conheci a aldeia, né? Então, depois desse documentário, eu comecei a entrar de vez na parte do audiovisual, até para trabalhar comercialmente também. E depois dele, fiz outros também, todos independentes, na aldeia, né? A gente fez um sobre o rio na Tequaitu, né? O Ribeirão das Lavras. A gente fez um sobre... Esse talvez não foi tão um documentário, mas foi um vídeo, assim, quase reportagem, eu dei o nome de Parente Guerreiro, né? Foi no momento em que eu estava gravando Atrás da Pedra, então eu me desloquei um pouquinho do filme, do projeto de TCC, para fazer uma coisa à parte. Depois a gente fez um sobre o milho, Guarani,
em aldeias diferentes, esses aconteceram. E mais recentemente, foi um da Casa de Reza também, Itacupé. E o mais recente, que foi um trabalho também bastante elaborado, né? Que foi o Orambaé Maguaré, que foi o mel do passado, né? Esse é mais recente. São todas produções independentes, né? Não é ancorada a nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de financiamento, né? Até porque eu não tenho paciência para fazer essas coisas, né? Eu acho que a urgência fala mais rápido, pressiona, né? Por exemplo, como foi o caso do Mel do passado, né? Quando o Thiago Henrique fez o convite para a gente, para eu e a Laura Rachid gravarmos, né? Ter essa proposta de documentário, a gente olhou para o lado assim e falou, não dá tempo de parar, sentar, escrever um projeto de edital, tentar um financiamento municipal, estadual ou federal, Mancini, seja lá o que for. Não dá tempo. As coisas estavam muito acontecendo. Era um ano em que, 2016 mais ou menos, em que o governo federal estava liberando uma série de novos agrotóxicos, né, no Brasil, liberando a rodo, né, e isso traz um prejuízo muito grande também, porque extermina, de certa forma, as abelhas, né, tanto as nativas quanto as, não daqui, as que não são daqui. Então, tipo, não tinha muito o que esperar, né? Tipo, não tinha muito o que pensar. Vamos fazer com o que a gente tem. Então, eu peguei minha câmera, como todas as outras vezes, peguei meu equipamento, fui, a Laura juntou com dela e a gente foi para cima com o que tinha, né? Não tinha... E assim, eu penso muito no sentido disso que você falou, de ter esse material que vai ficar disponível, assim, sempre, né, para que outras gerações possam ter acesso, né, e a própria comunidade também. Então, eu acho que isso rodando no Brasil, assim, estando democraticamente disponível no YouTube, por exemplo, como a gente sempre faz, eu acho que é interessante porque mais pessoas têm acesso. Eu acho que a mensagem é o que é mais importante. Ela precisa chegar. Então, a gente não se preocupa, eu pelo menos não me preocupo nesse negócio de ficar prendendo filme para festivais, né? Eu acho que a intenção não é essa. A intenção não é sair daqui premiado, não é sair daqui com nenhum título. A intenção é passar a mensagem, né? Claro, se a gente for premiado financeiramente em algum festival, né? Ótimo, que a gente vai conseguir trabalhar esse recurso para dentro da comunidade, refletindo naquilo que o filme traz como proposta. Vamos melhorar o meliponário, vamos comprar mais caixas, enfim, né? Mas a intenção mesmo é transmitir a mensagem para conscientizar as pessoas dentro daquilo que o documentário passa. E uma pergunta, assim, como é que você pode compartilhar um pouco aqui pra gente sobre os desafios dessa coisa de você disse que você, quando te convidaram, você falou, pô, nunca estive num coletivo, né, na minha vida, moro aqui há não sei quantos anos e tal. E pronto, você entrou no coletivo, tá? 2 anos num coletivo. E aí, como é que é essa coisa do coletivo? Às vezes dá vontade de desistir coletivamente, todo mundo junto e fala, não, a gente desiste de todo mundo, cada um vai para um lado. Ou às vezes você mesmo fala, nossa, não é pra mim essa vida, assim, eu não sei fazer isso, sei se já passou pela sua cabeça, se nunca passou, se passou rápido, já foi rápido, como foi esse processo, assim, né? Porque eu acho que muita gente que tem vontade de conhecer os coletivos a gente nunca está preparado para esse momento, né? A gente sempre imagina muito a parte boa de estar em coletivo, que a gente é muito boa. Mas a gente tem. Como é que você teve que lidar com isso? Se você pudesse dar dica para alguém que está na bad por causa do coletivo, eu não estou falando de mim. Como é que você pode fazer essa recomendação? Então, eu comecei falando do coletivo, né, mas não falei um pouco da atuação, né? O Salve Quebrada é um coletivo cultural, né, que tem como a principal missão contar a sua própria história, né, valorizando expressões artísticas daqui da nossa região, que é Jaraguá e Taipas, né, dentro do território noroeste, composto aí por Perus, Pirituba e mais Anhanguera também. E quando os desafios são muitos, né? São muitos.
Tanto no sentido de... Porque assim, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua vida, né? E a gente se entregar para uma atividade, para um coletivo e para algumas atividades, como a gente já falou aqui, algumas delas, assim, é muito difícil consolidar as coisas, né? É muito complicado nesse ponto. Também tem um ponto das divergências do perfil de cada um, né? Dos perfis de cada um. Cada um é de um jeito, cada um pensa de um jeito, né? É claro que no final, num certo trabalho em conjunto, a gente vai fazer com que essa ideia de todos estejam alinhadas, né? Mas cada um tem uma forma de pensar, né? Independentemente se está dentro do coletivo ou não, né? Então esse é um desafio também, né? Fazer com que hoje no coletivo, essas 10 cabeças, que somos em 10, né? A gente consiga alinhar o nosso pensamento, né? E tem dado certo, não tem, teve algumas divergências assim, não tem como negar, acontece. Que coletivo que não tem, eu acho que não existe, mas a gente tem lidado muito bem com isso, estamos crescendo muito, assim, muito, como lá fora, né? Como internamente também, né? E que mais? E os desafios também de tocar o coletivo sem esse tipo de financiamento também, né? Porque é difícil, por exemplo, você tá no seu trabalho, aí você encerra o nosso edital e a gente vai conduzir tocar como? Sem recurso financeiro, né? A gente fica difícil, né? Então, eu acho que são esses três pontos assim que eu levantei que são os principais desafios assim para estar no coletivo. Então, vocês são todos voluntários, né? É o trabalho de vocês. É um grupo coletivo de pessoas voluntárias e o recurso que vem dos editais são todos para viabilizar os projetos. Isso Sim, acaba sim. acontecendo. Você consegue nos contar também, então, agora um pouco, bem, de forma meio abstrata, assim, sabe? Tipo, para você, Thiago, o que que o coletivo Salve Quebrada representa O que é o para sua coletivo Salva vida? Quebrada em quê? O que que o coletivo representou, tipo, para sua vida mesmo, assim, como uma pessoa ser humano? Muito crescimento, né? A gente cresce muito, porque assim, ninguém faz as coisas sozinho, né? Eu acho que é muito complicado isso, né? Principalmente no mundo que a gente vive de constantes transformações, né? Até mesmo nas relações pessoais. Eu acho que juntos a gente consegue ir mais longe, né? E o nosso trabalho é um trabalho de militância também, não deixa de ser, né? É muito forte nisso, nessa pegada. E a gente consegue ir mais longe nessa ideia de militância, de trazer aquilo que a gente quer trazer para a nossa região, se a gente se unir, né? Então, e se unir em todos os sentidos, né? Nós, como coletivo, tá junto, fazer juntos, e a gente tentar a gente tá junto com outros coletivos também, né? Que é o que acontece muito aqui com o nosso, né? Salve Quebrada. A gente está sempre em parceria, sempre junto com o Quilombac, que é vizinho, o Ocupa Pinheirinho, que eu falei aqui no começo, né? Que mais? Há uma série de outros coletivos, né? E, assim, para mim, assim, pessoalmente, eu acho que teve muito aprendizado nesse meio todo. Porque, assim, você aprende com todos, né? Eu aprendi com todos os 9 do Salve Quebrada, né? E aprendo até hoje, né? Cada um tem o seu trabalho ali, tem a sua formação, cada um tem a sua expertise, né? E a gente vai trazendo um pouquinho desse conhecimento que cada um tem para nós, né? Para desempenhar o nosso trabalho. Então, acho que foi isso, é muito aprendizado, né? Acho que é muito legal, você cresce também, e você tá num grupo, né, que busca a transformação positiva para a região, por exemplo, como é o nosso trabalho, é muito bom, porque você vai olhar para trás e vai ver o quanto que você trabalhou para que
determinada situação acontecesse, né? A gente hoje busca muito, trabalha muito por um aparelho cultural no Jaraguá, que não existe, né? Não tem essa questão do incentivo à cultura na nossa região. São os coletivos que fazem isso, né? Então, é muito importante, vai ser muito gratificante lá na frente, se a gente olhar para trás e ver que a gente trabalhou muito, né? Que a gente foi responsável também, um dos braços, por um instrumento como esse, por um espaço cultural dentro do nosso bairro, né? É uma grande escola, né? É uma escola dentro da escola da vida. O- Então, para a última pergunta, agora a gente volta para os scripts do combinado, que é a pessoa, se a pessoa que está vendo tudo isso, assim, ela quiser saber mais sobre o coletivo, qual que é o canal que ela contacta? É o Facebook, Instagram, site, página, e-mail. E se a pessoa quiser conhecer os projetos, né, depois da quarentena, lógico, pessoalmente, presencialmente, como é que ela pode fazer, se vocês para participar do coletivo de repente, ou a conectar o coletivo dele com o de vocês, como é que isso pode acontecer, como é que ela se orienta? Nós estamos aí nas principais redes sociais, né? Principalmente agora, no contexto aí de pandemia, né? A gente está aqui no Instagram, né? Pelo arroba salve quebrada, quebrada com K. No Facebook também com o mesmo endereço, Coletivo Salve Quebrada, com K, quebrada com K. E YouTube também, a gente tem o nosso espaço lá para armazenar todo o nosso conteúdo. E os nossos conteúdos assim são muito bons porque a gente entrevista muita gente, né? Então a gente muitos educadores, enfim, uma infinidade de pessoas assim que traz muito conhecimento também. Então nesses três redes sociais, eu acho que são essas, né? A gente está com um site também, que é salvequebrada.com.br, e desenvolvendo as nossas atividades. Para quem é do Jaraguá, pode, quando tudo isso passar, quando a gente voltar a poder conviver nos espaços aglomerados, né? Nós temos as nossas atividades do Sarau, do Cine Taipas, do Quebrando Correntes, que aí é música, e do Guerrilha Sonora, que também é música, lá no Fofão Rock Bar, né? Que é na Estrada de Tapas, não vou lembrar o número agora, acho que é 3.000 e pouco, mas no Fofão Rock Bar, também tem páginas nas redes sociais. Todo último domingo do mês acontece o Casarão Arte Livre, pelo Ocupa Pinheirinho, Salve Quebrada como parceiro, então quem quiser acompanhar nas redes sociais, o pessoal está fazendo as atividades, né? E aí tem atividades para crianças, tem yoga, né? Que eu sei que você faz, aí tem espaço para painel cultural, que é um espaço para artistas, né? Que mais? E aí encerra, o final da tarde, é só apresentação musical, porque o Casarão Arte Livre ele tem essa potência na parte da música, né? Quando não pandemia, o Casarão abre as portas e convida artistas de todos os gêneros da música, né? Para tocarem. Eu até lembro que tinha uma apresentação muito bacana também antes da pandemia, que era com a No Estopa, né? Era uma apresentação muito bacana que eu já estava até fechado para ir, mas não aconteceu por causa disso, né? E aí eu acho que são essas, né, as atividades. Agora nós estamos encerrando dentro do nosso trabalho no edital, né? Nós estamos encerrando a publicação de um livro que vai reunir poesias e fotografias minhas, do Richard, da Gabi e do Trilha Favela, que é o Xuxão, né? Ele faz fotografia na comunidade do Parque Taipas, no sentido de futebol de várzea e a comunidade em si, né, do cotidiano, e com poesias, que a gente abriu um concurso, né, online, para quem quisesse participar dentro que morasse em periferia, né, e nas aldeias também. Então a gente teve participação aí, uma participação do Jaraguá, né, o Anthony participou com uma poesia, teve o Olívio do Crucutu, Zona Sul, e teve no Acre também, eu acho que, se não me engano, teve uma participação no Acre. Então, nós estamos encerrando com essa publicação que sai esse ano
E o documentário também, o filme que a gente está fazendo uma longa-metragem, vai sair lá para março do ano que vem, que vai falar sobre a potência do futebol de várzea na periferia aqui da nossa região, principalmente, né? Que tem que é muito significativo no sentido de que essa atividade esportiva na periferia movimenta a economia de uma forma ou outra, né? Movimenta a economia, gera emprego e também tem um trabalho social e cultural muito importante dentro das quebradas por aí, né? Esses são os nossos trabalhos que são, vamos dizer assim, físicos, né? Que a gente vai entregar depois, que é o filme e o livro, e todos os outros que são de grade fixa, né? Que a gente já faz, que teve o circuito clandestino também, em agosto, né? Jaraguá e Guarani, não sei se você acompanhou, que é um trabalho bem legal também, bem interessante dentro da programação do Salve Quebrada. Então é isso, a gente faz muita coisa, quem quiser pode acompanhar aí nas redes sociais, é muita coisa bacana, né? Muita entrevista legal e com artistas daqui da nossa região, valorizando essa galera daqui, entendeu? Então é a nossa voz, né? A gente como mídia ali falando, principalmente agora nós estamos trabalhando muito com audiovisual, então é a gente ali dando voz para a gente da quebrada dando voz a outras pessoas daqui também da quebrada, né? Eu gosto muito de ver as coisas, porque é bonito também, né? Quando feito com muito amor e dedicação, assim, os relatos, elas ficam bem fluidas, a conversa, fica bem, as pessoas ficam mais à vontade, não fica aquela coisa ensaiada, amarrada, agarrada. Recentemente saiu, né, um vídeo do carinha que é jogador de futebol, aí vocês gravaram ele lá falando, contando do campo, tudo. É bem bonito, é bem, bem bonito o trabalho de vocês. Eu esqueci de falar também que dentro das atividades tem o canal Jaraguá e Guarani no YouTube, né? É um segundo canal nosso, que foi no ano passado e esse ano a gente colocou a Sônia como, como eu vou dizer, tipo meio youtuber, né? E ela foi entrevistando o pessoal da aldeia sobre diversas questões, né? O artesanato, o grafismo, a alimentação, a erva mate. Então a gente colocou a Sônia à frente e a Gabi ficou ali, né, à frente também, né, dando esse suporte técnico, né, e a gente fez o canal Jaraguá e Guarani também, que, assim, é um material impecável para as escolas, né, a gente tem uma parceria muito, muito legal com as escolas municipais aqui, viu, não contei também, a gente tem uma parceria muito forte de ir até a escola mesmo e fazer aquela coisa, né, do trabalho de base, né, assim, porque a gente tem que ter essa relação de coletivo com escola, a gente tem que juntar cada vez mais isso. Na minha época de ensino fundamental e médio, era uma coisa muito quadrada, né? Hoje a escola está sendo, principalmente na periferia, a escola pública está sendo diferente. A escola, as aulas estão sendo na rua, né? E os coletivos estão podendo entrar nas salas de aula também, trocar uma ideia com os alunos, né? Isso é muito importante na educação pública, né? Nossa, eu estudei em escola pública também, até o ensino no fundamental, né? E o maior programa do ano era ir pro Play Center ou pro Hopi Hari. Era a coisa maior, maior evento que tinha. As escolas particulares acho que tem mais coisa. Hoje em dia eu vejo as escolas, os pais pagando muito caro, sabe? E tendo vivências fora do Brasil, fora do estado. Que é uma realidade surreal para escolas públicas, rede municipal, estadual, sem condição, imagina. E Uhum. eu achei muito lindo. Eu não sabia disso, não. É novidade para mim, essa conexão de coletivos dentro das escolas. E as crianças é a base, né? Todos nós já fomos crianças e, querendo ou não, as experiências da escola faz quem a gente é. Se a gente teve um Exatamente. professor de uma matéria que a gente gostou muito, isso influencia muito na fase adulta, nas nossas escolhas e todas, né? Sem Então fica dúvida, aqui o sem dúvida. convite para todas as pessoas que devem assistir a live depois a dar uma olhadinha lá no conteúdo Jaraguá Guarani, no canal do YouTube, rever todas as séries no IGTV para quem quiser saber mais e colar no Fofão Rock Bar quando tudo isso melhorar. Passar, acho que não passa não, mas melhora. Ou Vai não, melhorar. a gente tem fé. E fica o convite, né, Tchau, para você também
quando voltar também, né, tudo isso, você tá pelo Casarão Arte Livre também, passar um domingo lá, né, tentar ir no Sarau Segunda Negra, que é toda segunda-feira, às 8 horas lá no Fofão, depois, né, de quando a gente enfrentar essa crise, né, de saúde. O que mais? O Cine Taipas também, que é às quintas-feiras, de 15 em 15 dias. Bom, se você gostar de rap também e de punk rock hardcore, tem o Guerrilha Sonora, tem o Quebrando Correntes, né? Que são, se eu não me engano, é sexta ou sábado, se eu não me engano. No Fofão também, né? Eu gosto muito de rap. Eu aprendi a gostar de rap depois que eu fiquei consciente. Quando era novinha, ia no show de hardcore, que era o que o pessoal fazia. Não entendia nada que acontecia. Falava muito rápido, era muito barulhento. Rap, então, menos ainda, né? Que a poesia não é para qualquer um. É muito complexo, é muito profundo. Pra mim, eu só vou entender rap mesmo, assim, a letra e tal. Por exemplo, eu gosto muito de ouvir síntese. Hoje. Minha amiga me apresentou síntese há 6 anos. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, o que esse cara tá falando, meu Deus? Hoje em dia, eu escuto, eu penso, nossa, eles são muito bons. É, assim, demais. E eu acho que eu vou querer ir sim. E aí eu vou ter que dormir na aldeia, né? Que é às 8 da noite, é bem tarde, termina. Termina tardezinho, termina tarde. O sarau já começa tarde, né? Porque é para pegar o. Porque assim, senão o pessoal, quando sai do trabalho, não consegue, né? Se for mais cedo, não consegue participar, né? Então, por isso que é um pouquinho mais tarde, assim, para dar tempo da galera que vem direto do trabalho, né? Já ir passar lá ou passar em casa ainda e ir para lá, né? Então, por isso que é um pouquinho tarde, né? Mas são atividades muito, muito legais, assim, o sarau. O sarau tá acontecendo aí pelo Instagram também, né? Online, Sarau Segunda Negra, arroba, né? E, enfim, o Cine Tapas também e o Casarão também. Obrigada Assiste o pelo yoga lá do convite. Casarão. Que horas que é mesmo? É o Vou Casarão todo olhar. último domingo do mês, todo último domingo do mês. E o yoga, se eu não me engano, é a primeira atividade, hein? Bem cedinho, acho que umas 9 horas. Ah, dá. 9 horas dá pra acordar. Tá, claro que dá. Sim. Tiago, gratidão, viu? Obrigada pela conversa, pela partilha. O convite está aceito, eu vou comparecer. Que eu assisto tudo só depois, né? No ao vivo eu nunca consigo acertar os horários. Mas muito obrigada pelo convite. Você é uma pessoa assim, que sempre me passou muita sensação de ser uma pessoa assim, tranquilo e responsável. E na entrevista de hoje trouxe essa inspiração toda assim para mim, que eu vejo que eu estava certa mesmo. E gratidão por tudo que vem fazendo. Como diz os Guarani, né? Yanderu tá vendo, ele tá protegendo e ele agradece, como assim como todos nós que se beneficia, né, com os resultados disso tudo. O processo a gente nunca acompanha, a gente nunca sabe o quanto é difícil, mas o que fica de resultado que é lindo, a gente agradece de coração. Os vídeos, os filmes, agora esse livro aí, vamos ver. As fotos, tudo. Todas essas artes, produção toda. É isso aí, Thiago. Eu Gratidão. agradeço o convite aí, né? Essa troca aí é muito importante a gente fazer. Agradeço o convite. Muito obrigado mesmo. Quero mandar também um abraço para todo mundo que entrou aí, né? A Rafa que tá aí, a Nilma. Entrou mais uma galerinha aqui. A Rafa é uma parceira, né, Rafaiane? O Júnior, não sei se ainda estão aí, mas um abraço para todo mundo aí. E é isso, estou à disposição. Obrigado. Parabéns também pelas atuações, né? Que eu sei que também se você faz um monte de coisa boa, né? Tá sempre aí também na Tecoa, né? Fortalecendo também. E é isso. Valeu mesmo, brigadão. Qualquer coisa, estamos à disposição aí. Gratidão. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Até, Welly. Tchau, tchau. Até.